Olá, meus queridos irmãos da CIB, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para desfrutar do aprendizado dos cultos de quartas-feiras sobre os Salmos. Hoje chegamos ao capítulo 26, que trata do Salmo 78. E nesses Salmos nós vamos ver de forma bem expressiva a demonstração de três pecados claros que o povo de Israel estava praticando ao longo de sua jornada e três virtudes. Esse salmo mostra como a ira do Senhor, a justiça do Senhor, a disciplina do Senhor, de acordo com a perspectiva de cada um e do autor também, pode nos conduzir a um arrependimento ou conduzir o povo de Israel ao arrependimento. E a solução dessa falta de fé do povo de Israel poderia ser encontrada pela nomeação de um rei, que foi o rei Davi, mas que, como todos os outros homens, com exceção de Cristo, falharam. Mas no caso de Davi, apontando para o nosso Senhor. Esse salmo, como a gente sabe, está localizado na terceira parte do Saltério, e ele tem uma expressão muito clara das crises anteriores vividas por Israel ao longo da sua peregrinação, e nos traz uma reflexão muito vívida, muito próxima e muito real do que o povo já tinha vivido anteriormente, e assim poderia tirar lições disso. Esse salmo se finaliza-se de forma muito bela e muito bonita, com uma expressão de confiança, de confiança de que Davi seria uma solução, o rei seria uma solução, mas adiante vemos as quedas ao longo do Saltério, a recorrência do pecado, da falta de fé do povo, e por fim aponta para o nosso Senhor Jesus como expressão maior e única do verdadeiro meio de se salvar e de alcançar a salvação e de viver uma vida santa pela graça. Eu te convido agora a ouvir e, por que não, ler esse salmo comigo, para que assim possamos ver a abordagem dele, como o autor nos traz, o Robert Goldfried, sobre esse salmo, que é uma expressão muito interessante. Salmo 78, poema da família de Asaf. Povo meu, escute o meu ensino e incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, e o que os nossos pais contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu povo e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei. Ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse. E também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que haviam mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoan. Dividiu o mar para que pudessem passar, fez as águas erguer-se como um muro. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a qual flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer.
duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e endureceu-se como fogo e atacou Jacó. Enfureceu-se. E a sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná para que o povo comesse. Deu-lhe pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos, que os anjos enviou-lhes comida à vontade. Enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento do sul. Fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como a areia da praia, levou-os a cair dentro do acampamento ao redor de suas tendas. Comeram à vontade e assim se satisfizeram o desejo deles. Mas antes de se saciarem o apetite, quando ainda tinham comida na boca, acendeu-se contra ele a ira de Deus. E ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. A despeito disso, tudo, continuaram pecando, não creram nos seus prodígios. Por isso ele encerrou os dias deles como um sopro, e os anos deles se repetiram pavor. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam. Com fervor se voltavam de novo para ele. Lembraram-se de que Deus era sua rocha e de que Deus, o Deus Altíssimo, era o seu Redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. O coração deles não era sinceros, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez por vez conteve a sua ira sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de quem eram os meros mortais, brisas passageiras que não retornam, e quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel e não se lembraram da sua mão poderosa no dia em que redimiram do opressor, do dia em que mostrou os seus prodígios no Egito, as suas maravilhas na região de Zoã, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, e eles não mais conseguiram beber das águas. Enviou enxames de moscas e os devoraram, e as rãs os devastavam, enquanto entregou as suas plantações às larvas, a produção da terra aos gafanhotos, e destruiu as suas vinhas com a saraiva, e as suas figueiras bravas com a geada, quando entregou o gado deles aos granizos e aos seus rebanhos aos raios, quando os atingiu com a sua ira ardente, com o furor indignado e hostilidade, com muitos anjos destruidores. Abriu caminho para a sua ira, não as poupou da morte, mas os entregou à peste. Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor varonil das tendas de Cã. Mas tirou o seu povo como ovelhas e o conduziu como a um rebanho pelo deserto. Ele os guiou em segurança e não tiveram medo, e os seus inimigos, afundaram-se no mar. Assim os trouxe à fronteira de sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. Expulsou nações que lá estavam, distribuiu-lhes a terra por herança e deu suas tendas às tribos de Israel para que nelas habitassem. Mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo.
não obedeceram aos seus testemunhos, foram desleais e infiéis, como os seus antepassados. Confiáveis como um arco defeituoso. Eles o irritaram com os altares idólatras, com os seus ídolos lhe provaram ciúmes, sabendo-nos que Deus o enfureceu-se e rejeitou-lhes totalmente Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló e a tenda onde habitava entre os homens. Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário. Deixou que o seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se com a sua herança. O fogo consumiu os jovens e as suas moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada, as viúvas já não podiam chorar. Então o Senhor despertou, como de um sono, como um guerreiro despertando do domínio do vinho. Fez retroceder a golpes os seus adversários e os entregou à permanente humilhação. Também rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte de Sião, o qual amou, constituiu o santuário com mais alturas e como a terra firmou para sempre. Escolheu seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser pastor de Jacó, seu povo, de Israel sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Que salmo belo, né, irmãos? Salmo que relata a grande condução do povo de Israel e como eles viveram diante da presença de Deus. Ora abençoados, ora tendo a fé à prova e sendo reprovados. Esse salmo, como diz o autor, podia ser bem uma sapiência ou uma literatura de sabedoria, como provérbios ou como as parábolas. Ele traz uma viagem muito interessante para nós, né, e para o povo da época, sobre as gerações anteriores, onde o pecado era evidenciado e foi evidenciado, e o Senhor seria apresentado para trazer ensino, disciplina às gerações. Nós vemos como esse salmo traz um resumo muito belo do povo de Israel, né? Nos versos 7 e 8, a gente vê de forma muito clara como Israel era, né? Era o povo que poram a confiança de Deus à prova. Eles e seus antepassados tinham uma rebeldia obstinada, diz a passagem, né? Eles eram rebeldes, eles eram obstinados, eles eram desobedientes, lembrando, eles ignoravam as obras de Deus, eles não demonstravam confiança no que Deus já tinha feito. E essa advertência desse salmo, deveria habitar o coração do povo, deveria ser uma demonstração para o povo de como o Senhor tinha agido e como o povo rebeldemente tinha agido. Um ensino muito interessante. Esse salmo também, como dito antes, o tema central desse salmo é encontrado logo na introdução, né? A gente vê, diferente dos outros salmos, o autor nos lembra, nós vemos os 3 pecados, né? E 3 grandes virtudes relatadas que ele desenvolve ao longo do salmo, e a gente vai desenvolver aqui junto com o ensino do autor. E esses pecados são expressos nas 3 seções que o salmo é dividido, depois a conclusão maravilhosa, onde o texto nos mostra e aponta para Jesus, mostrando o rei Davi, mas predizendo o Supremo Senhor. Se nós vemos na primeira seção, que vai dos versos 9 ao verso 33, a gente pode perceber a infidelidade do povo de Deus. O autor ressalta que o povo de Deus estava reclamando por falta de comida. O verso 18 diz assim: deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam de comer. Olha que coisa interessante. Deus tinha trazido eles para o deserto, Deus tinha libertado eles do cativeiro do Egito, mas mesmo assim, eles exigiam e reclamavam do Senhor.
Eles duvidavam da presença e preocupação de Deus. Olha o verso 32, diz assim, verso 32. A despeito disso tudo, continuavam pecando e não creram nos seus prodígios. Eles não creram no que Deus já tinha feito e que os antepassados já tinham passado de geração em geração, proclamando e testificando e testemunhando o que Deus tinha feito. E eles provocando com a dúvida, a descrença e a falta de confiança. Olha esses pecados aparecendo aí. Eles duvidavam, eles não tinham fé e eles não tinham confiança em Deus. Tudo isso demonstrando falta de fé. O verso 22, se a gente voltar um pouco mais, diz assim: pois eles não creram em Deus, nem confiavam no seu poder salvador. Ou seja, eles não criam em Deus. Eles não confiavam em Deus, eles não criam em Deus e eles tinham dúvidas de Deus. Mas mesmo assim, irmãos, como muitas vezes nós pecamos, o Senhor abençoava o povo. Se você olhar no verso 27, diz assim: Deus fez chover carne sobre eles como pó, bando de aves como areia da praia. Ou seja, mesmo eles murmurando, reclamando, duvidando, Deus fez cair carne sobre eles porque eles estavam reclamando do maná. Mas sem uma mudança de comportamento, né? Havia um ciclo não virtuoso, mas desvirtuoso, né? Onde eles, quando eram atendidos, eles reclamavam. E isso a gente pode ver muito claramente também no verso 31, que diz assim: acendeu-se contra ele a ira do Senhor, a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. Ou seja, esse comportamento negativo do povo de Israel, essa falta de confiança, essa falta de fé, essa murmuração, essa dúvida, essa descrença, fez com que Deus se irasse e Deus trouxe juízo sobre eles, trouxe disciplina. Essa primeira parte do saltério, desse salmo, né, fala sobre isso, essa infidelidade do povo de Deus, como o povo, apesar de Deus ter feito tantos prodígios para eles, eles murmuravam, eles rejeitavam o Senhor de forma clara. E aí isso trouxe ira. E aí vem a segunda seção, que vai dos versos 34 ao verso 55, onde a gente vê o arrependimento do povo de Deus por causa do juízo e da ira de Deus. O verso 34 diz assim: sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam com fervor e se voltavam de novo para ele. Muitas vezes nós somos também assim, né, irmãos? Nós estamos só olhando para essa passagem e fazendo o paralelo com Israel e visualizando apenas Israel, mas o povo santo somos nós nos dias de hoje. Muitas vezes nós nos voltamos para o Senhor só diante da dificuldade ou só quando somos provados. E é assim o povo de Israel estava fazendo com o Senhor. Mas, como aquele ciclo vicioso, eles continuavam demonstrando deslealdade, né? Ele esquecia dos prodígios de Deus e do que Deus já tinha mostrado a sua fidelidade. E isso também é representado na segunda parte, nos versos 41 e 42, que eu vou ler aqui para vocês, que diz assim: repetidas vezes puseram Deus à prova, irritando o santo de Israel. Não se lembravam da sua mão poderosa do dia em que os redimiu do opressor. Ou seja, apesar de Deus ter feito tantos sinais para eles, né, como evidência na retirada do cativeiro do Egito, ou do Egito para a terra prometida, mesmo assim o povo se demonstrava rebelde. E Deus, tendo graça e com grande demonstração de seu poder, mostrando a deslealdade do povo, Deus mais uma vez mostra essa deslealdade, Deus evidencia isso. Isso também a gente pode ver lá no verso 37, seguindo a sequência desse: o coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Ou seja, eles não eram fiéis ao Senhor. Mas no verso 38 mostra a misericórdia do Senhor. Mostra como o Senhor é bondoso e nosso Deus é um Deus perdoador de pecados para todo aquele que é arrependido de coração. Nosso Deus é um Deus que tem compaixão. Olha o verso 38. Contudo, ele foi misericordioso e perdoou-lhes as maldades e não os destruiu,
vez após vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Ou seja, a disciplina do Senhor para os filhos amados, para os seus eleitos, é uma disciplina restauradora e não uma disciplina destruidora. A ira do Senhor para os seus filhos é para resgatá-los, é para endireitar a semelhança do seu filho, é para endireitar os caminhos e continuar o processo de santificação nos dias de hoje. Que coisa belíssima, né? Aí vem a terceira parte desse salmo, que é dos versos 56 a 64, que fala da desobediência mais uma vez. O povo se rebela e põe Deus à prova, indo contra os feitos de Deus. O verso 56 fala disso. Diz assim o verso 56: mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo. Não obedeceram aos seus testemunhos. Imagina você hoje, a gente sabe os testemunhos do Senhor, a gente tem conhecimento de forma explícita e melhor do que eles através da Bíblia, e assim a pessoa se rebela de forma consciente ou até involuntária, porque nós não estamos isentos disso. Então, eles deixavam de adorar a Deus, isso quer dizer que eles deixavam de adorar a Deus para se tornarem idólatras, ou seja, eles não adoravam a Deus e procuravam outras coisas. Eles agora buscavam outras coisas para adorar. Olha o verso 58 que nos diz: eles o irritaram com os altares idólatras, com os seus ídolos que provocavam ciúmes. Ou seja, não era só não confiar em Deus, não era só se rebelar contra Deus, mas era tão grave quanto, era criar ídolos e rejeitar a Deus. Como nós sabemos, a idolatria é colocar qualquer coisa à frente de Deus ou no lugar de Deus. Então eles agora idolatravam e construíam altares, ou seja, provocando a ira e a rejeição de Deus. Olha o verso 59. Sabendo o Deus, enfureceu-se e rejeitou-os totalmente Israel. Ou seja, eu acho que talvez isso poderia ser o pior castigo que uma pessoa poderia receber, ou que um não cristão poderia receber, né? Que é a rejeição de Deus. Imagina você ser rejeitado por Deus. Graças a Deus que isso não acontece com os filhos de Deus. A seção final desse salmo, chegando à parte final agora, irmãos, que vai dos versos 65 a 62, Deus providencia a solução. O Deus maravilhoso, o Deus redentor, como sempre, nós somos incapazes de buscar a nossa salvação e a solução para os nossos pecados, porque apenas Deus, e tão somente Ele, através do seu Espírito e pelo seu Filho, pode habitar em nós e assim nos promover a salvação e endireitar os nossos caminhos. Ele é um Deus que não nos abandona, Ele é um Deus que não esquece do seu povo, pelo contrário, é Ele que nos resgata do caminho errado, é Ele que busca a restauração para o seu povo e não o seu povo. Ele provoca, Ele promove, levanta um rei, né, como nós vimos já, e fornece um templo como meio de segurança para o povo. Você olhar os versos 68 a 70, diz assim, 68 a 60. Ao contrário, ele escolheu a tribo de Judá e ao monte Sião, a qual amou, construiu o seu santuário, como as alturas, como a terra o firmou para sempre, e escolheu Davi o seu servo e o tirou do aprisco das ovelhas. Ou seja, o nosso Deus, Ele é um Deus que cuida do seu povo. E o rei Davi, né, que não seria a solução definitiva, era uma solução temporária apontando para o único e definitivo Salvador, que é Jesus Cristo. Ou seja, esse salmo nos lembra, o autor, é uma restauração da monarquia davídica e, na verdade, apontando para o verdadeiro rei eterno Senhor, que é Jesus. O rei que não fracassará, né, como Davi fracassou, o rei em que todas as promessas de Deus cumpre nele, onde nós vemos nesse salmo, né, apontando para Jesus,
E o interessante desse salmo, irmão, não sei se vocês perceberam, é que ele tem aquele padrão, né, que é muito bem estabelecido ao longo do Antigo Testamento, né? É bênção, pecado, ira de Deus, arrependimento, perdão de Deus, pecado novamente, e esse ciclo se continua, se reinicia, se retroalimenta, mas na segunda volta de Cristo, na primeira volta de Cristo, o elo foi quebrado, na segunda volta de Cristo, ele será confirmado com a extinção do pecado e o último inimigo vencido, que é a morte. Que privilégio, né, irmãos, para nós cristãos. Então, Jesus, que foi o único que não pecou, que suplantou todas as tentações, né? E nesse salmo interessante, na leitura do autor, ele faz um paralelo muito bom e semelhante às 3 tentações que o nosso Senhor sofreu no deserto, registrado lá em Mateus, no capítulo 4, do verso 1 ao 11. Ele faz um paralelo entre as tentações que Jesus sofreu por Satanás e o povo de Israel. E enquanto o povo de Israel não foi aprovado diante dessas tentações, Jesus, o Supremo Pastor, ele resiste às tentações e continua o seu ministério de forma digna, de forma conforme o Senhor desejava, conforme a vontade do Senhor. O povo de Israel enfrentou a tentação sobre alimentação, sobre comida, demonstrando as necessidades básicas. Mas o nosso Senhor Jesus, pelo contrário, resistiu quando o diabo tentou, querendo transformar a pedra em pão. Dá uma lida lá depois em Mateus 4, nos versos de 1 a 11, você vai ver muito bem interessante o paralelo com esse Salmo 78. Enquanto o povo de Israel enfrentou a tentação sobre o poder e o sucesso, esquecendo o poder de Deus e os prodígios de Deus, que os tirou do Egito, Jesus resistiu à tentação do diabo, que pediu que ele se jogasse do pináculo, né, para que Deus, em seu poder, o resgatasse. Ele queria que Jesus provasse a Deus, mas Jesus não foi assim. Jesus resistiu. Jesus deu uma demonstração de que a vontade do Pai é maior do que a vontade dele. O povo enfrentou a tentação em torno da adoração, servindo apenas a Deus e por curtos momentos e fracassando na fé. Mas Jesus, diferente, na passagem de Mateus 4, Jesus enfrentou o diabo, que ofereceu reinos, né, bastando que o Senhor o adorasse. Mas o nosso Senhor proclamou adorar apenas ao único e supremo Deus, o Altíssimo Deus. Por isso, irmãos, podemos confiar nesse Deus. Podemos passar até por dificuldades, todos nós temos nossas lutas, mas nós não estamos sozinhos. O nosso Deus se manifesta não só através desses salmos, de todos os salmos, mas também de toda a Escritura Sagrada. Podemos ver o nosso Rei Jesus, né, que diante de todas as tentações, como foi 100% homem, 100% Deus, ele resistiu a todas as tentações, assim como ao diabo. Ele se manteve firme, ele deve ser um espelho para todos nós. Devemos buscar o nosso Senhor como as Escrituras nos ensinam, mostrando-se como o único e verdadeiro Rei e o único templo. Esse sim é o nosso Senhor, esse sim, os ensinos do passado devem ser fundamental para nós, assim são as Sagradas Escrituras, nossa regra de fé e prática. O verdadeiro Israel deve se aperfeiçoar nas Santas Escrituras, na obediência a elas e peregrinando na missão que o Senhor tem para cada um de nós, de acordo com o seu chamado. Esse salmo mostra que somente Deus poderia promover a salvação para o seu povo, promover o pastor perfeito que nos salva e nos dá a digna integridade, como o verso 72 desse salmo nos fala. Então, como nos ensina esse salmo, ele nos promoveu não um rei temporário, um rei falho, mas um rei perfeito. Um rei que pode nos conduzir, né, que pode nos ensinar
que está hoje mesmo à destra do Pai, intercedendo em nosso favor e nos conduzindo cada vez mais, através do seu Espírito, para a honra e glória dele. Que salmo maravilhoso, espero que você tenha se deleitado e desfrutado dele como foi comigo. Espero que você possa ler essas passagens e refletir sobre elas, né? Meditar sobre elas. Ler Mateus 4 também, do verso 1 ao verso 11, onde você possa perceber o amor nesse nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus nos conduza cada vez mais e até a próxima oportunidade. Até logo, irmãos.